Tu tem que pôr para gravar. Vamos começar agora de novo com o texto, para depois a gente comentar mais após terminar. Referências, então vamos lá. Nós vimos aí o julgamento, é um desenho do pessoal, acho que chama Projeto Imagem, se eu não me engano. Eu nunca coloco aqui os créditos, sempre esqueço. Aí continuou, aconteceu aquilo tudo, e aí a meia voz, o Saturnino vai falar para eles, vai acalmar, porque o Miranda tá assustado, né? Você pensa, isso aí aconteceu em 37, não tinha nem livro, eu falei pra vocês, ninguém nunca tinha lido nada disso, né? Ele estava encarnado. Então o Saturnino vai chegar perto e falar: a visão horrenda para todos nós produziu choques em alguns centenas de reencarnados aqui presentes. Então já tinham reencarnados ali que assustaram tanto e constrangidos pelas forças obsessivas nas quais se encontram subjugados a seus verdugos, que estavam ali, também o verdugo tá, leva eles, né? Choques muito profundos, violentos, os recambiaram subitamente ao corpo. Então, aquilo foi tão chocante que eles fugiram para o corpo, tá? Esses espíritos despertaram desorientados, mesmo os que conservam a demência nos registros da consciência, retornando de estranhos, aí vão estar se sentindo, retornando de estranhos e terríveis pesadelos, banhados por suores, amedrontados, chorosos e desesperados. Então, vão pensar, meu Deus, que pesadelo horrível, e na verdade eles estavam lá mesmo. Bom, nesse sentido, aí o Saturno vai continuar falando algumas coisas. E muito importantes, e que a gente sabe que a gente consegue se sentir mais calmo por isso, né? É que o conhecimento do Espiritismo realiza a melhor terapêutica para o espírito, higienizando-lhe a mente, animando-o para o trabalho reto e atitudes corretas e, sobretudo, dulcificando-o pelo exercício do amor e da caridade, como medidas providenciais de reajustamento e equilíbrio. Então, para um espírita que está se esforçando, ele vai querer fazer isso tudo aí, né? Trabalho reto, atitude correta, exercício de amor, de caridade. E aí o Saturnino continua falando que não há força operante no mal que consiga penetrar numa mente asepsiada pelas energias vitalizadoras do otimismo que se adquire pela irrestrita confiança em Deus e pela prática das ações da solidariedade e da fraternidade. Então, aliando o esforço que cada um deve aplicar a benefício próprio, a prece é a fonte inexaurível que irriga o ser, renovando-o e aprimorando-o, possibilitando também, logo após depurar-se, o planar além dos reveses, arrastado pelas sutis modulações das esferas superiores da vida, onde aure vitalidade e força para superar todos os empecilhos. E aí ele vai continuar contando, Miranda continuou contando o que estava lá acontecendo. Paulatinamente, a ordem foi restabelecida, embora a evasão dos encarnados fosse muito expressiva na busca desesperada de refúgio nos corpos. A cena estranha continuou por mais alguns momentos, e o atormentado espírito da mulher-lobo foi, por determinação do chefe, remetido ao interior para ser colocado em defesa do anfiteatro. Então agora virá um cão de tipo um cão de guarda do anfiteatro. Então tem vários ali que eles contam os cães, né, e lobos que são na verdade humanos que aí não vai ter vai retroagir na evolução. Eles tem o perispírito transformado, entendeu? E eles ficam ali naquele formato porque eles mesmos estão naquela sintonia até eles conseguirem alcançar de alguma maneira lá uma um nível, né, que consiga ser ajudado, né, um nível de vibração que eles consigam ser ajudados. Bom, houve ainda algumas outras demonstrações de hipnose elementar e grosseira, porém de efeito na multidão, atônita, quando o espetáculo foi encerrado após a saída do infame séquito e do seu chefe. Ainda fez lá um monte de julgamentos e coisa e tal, e aí a pessoa fica para assustar mesmo, e pronto, aí foram embora. Aí o Miranda vai falar que eles saíram um tanto deprimidos, porque ele ficou, né, assustado e deprimido com aquela história, né? Pensa bem. Aí ele fala que eles só voltaram a respirar o hálito da natureza quando chegaram na praça, em que eles voltaram, né, lá para a União Espírita Baiana. E está dizendo que fizeram a jornada pelo mesmo processo de volta. Então vieram na mesma carruagem, coisa e tal. E eles se adentraram lá na União Espírita, quando o grupo ficou lá, lembra-se aqueles que ficaram para ajudar na vibração, segundo o pessoal de apoio, né?
e foram para receber as energias revitalizantes e esclarecimentos finais do vigilante benfeitor. Então, recompondo o círculo e carinhosamente recebida pelos que ficaram, fomos concitados à oração após o que Saturnino elucidou. Aparentemente, os infelizes companheiros que trabalham no anfiteatro constituem segura organização a serviço do mal. Adestrados na prática da infâmia, supõem-se preparados para investir contra os espíritos atormentados que gravitam em ambos os lados da vida. Magnetizados às paixões que os consomem, paixões cujo comportamento facilmente sintonizam com eles e outros afins, caindo-lhes nas malhas vigorosas, que, em última análise, se transformam em instrumentos de que se utiliza a lei divina para corrigir os que ainda preferem os tortuosos caminhos. Então, aí está que a gente está falando antes, que esses que estão nessa sintonia, que estão ligados, eles vão se transformar em instrumento que a lei divina utiliza. Então, não são eles que fazem a lei e que se vingam e vão lá e a justiça e colocam. O que acontece? É o que até a Bia já comentou. Se tem o escândalo, no nosso nível, né, de evolução, ele é necessário ainda, porque muita gente precisa se melhorar. E aí o que acontece? A lei divina ou, né, lá os benfeitores permitem que isso aconteça. Porque essas pessoas precisam realmente de levar uma chacoalhada. E aí esses que se acham os juízes vão lá e fazem da maneira deles. Mas essas pessoas estão numa sintonia ruim, estão necessitando de purgar aquilo ali de alguma maneira, né? E aí a gente fala que a gente vai purgar o espírito e tudo. Então ele fala que, em última análise, ou seja, já não tem mais jeito, né? Eles vão se transformar em instrumentos que se utiliza a lei para corrigir os que ainda preferem os tortuosos caminhos. Ele que prefere esse caminho. Seriam outros caminhos, né? Como o caso do Guilherme ali. O Guilherme acabou aceitando ajuda e não ficou lá todo virado para. Já estava no mal, mas ele ainda não era tão mal, né? Ele estava ali só obsediando o básico. Quando ele ia dar o golpe final, ele, que também, na verdade, já foi comentado que ele ia ser utilizado pelos benfeitores, porque ele ia reencarnar achando que ia virar o mal na família e de repente acabar se apaixonando lá, ficando gostando da mãe, né, que seria a Mariana, e aí não se sabe. Só que aí, como realmente a situação estava caminhando para uma coisa pior, eles conseguiram fazer com que o Guilherme ajudasse para ajudar agora a desobsessão dessa família. Bom, aí o Saturnino continua falando: muito tempo se passará até que as leis de amor se estabeleçam em definitivo entre nós. Convém considerar que só o bem tem características de perfeição, por ser obra de Deus, que é perfeito. O mal, engendrado pelo espírito atormentado, opera por métodos de violência, e dessa forma é falho. Não fosse isso, e não poderíamos ter adentrado no recinto das intervenções malignas, pois que o psicovibrômetro ter-nos-ia denunciado. Então, o negócio dele é tão mal feito, né? Os métodos violentos, que é falho. Senão, se realmente esse equipamento fosse de alto nível, não ia deixar eles passarem, né? Aí ele vai explicar mais ou menos esse equipamento. A semelhança de um contato Geiger, acho que fala Geiger, né? Que detecta a radioatividade, o psicovibrômetro obedece ao mesmo princípio, tendo, porém, as características magnéticas que registram a psicosfera, puta senha, a psicosfera dos que deles se acercam, detectando as vibrações mais suaves, que então disparam a agulha que incide num relé, que por sua vez comanda o circuito de alarmes espalhados nas dependências adjacentes. Então, ela vai medir ali o magnetismo e vai a agulha vai passar onde tem que ser e vai estourar o alarme, né? E aí o Saturnino vai falar que, como procuramos sintonizar com o meio ambiente que nos encontrávamos e aspirando os mesmos resíduos espalhados no ar, mergulhamos em densas ondas de baixo teor vibratório que nos envolveram a todos. Sendo que nós é ele, né? Ambrósio e Glauco, passamos a sofrer os mal-estares compreensíveis. Guilherme, pela sintonia que está habituado, não tem problema, e os demais encarnados do grupo, graças à condição do corpo orgânico, não experimentaram o maior choque, permanecendo momentaneamente no mesmo teor de energias deprimentes, que impediram a oscilação da agulha de registro do aparelho. Agora, fosse, porém, o inverso, né? Ou seja, se o aparelho detectasse vibrações de baixo tom vibratório, nenhuma entidade das que ali se encontravam, querendo violar os recintos superiores,
poderia sutilizar o padrão da sua psicosfera para criar uma condição mais elevada. Então, assim, a pessoa que está no nível mais elevado, ela consegue baixar o padrão para poder fazer um trabalho desse. Mas ninguém que tem uma vibração inferior consegue sutilizar o seu padrão para entrar no local de espíritos superiores, de benfeitores. Não consegue violar recintos superiores. Então, ele fecha dizendo, sem dúvida, que toda a ascensão é lenta e áspera. Aí ele continua dizendo que teremos oportunidade de retornar ao anfiteatro para prosseguir observações e tarefas. Quando então o irmão Glauco, é Glauco ou Glaucus, cada hora ele bota um jeito, mas é a mesma pessoa, desempenhará a função específica junto ao nosso irmão Teofrastos. Os trabalhos, aí está terminando o Miranda falando, os trabalhos foram encerrados quando os primeiros raios da alva venciam a teimosia da noite, que é o jeito romântico e de poesia do Miranda, né? E aí ele vai contar os finalzinhos, ela termina dizendo: reconduzidos ao corpo, particularmente conservei lembranças dolorosas e angustiantes. O dia foi de inquietação e distonia emocional, como se a noite nos houvesse ofertado cruéis pesadelos, de cuja visão confusa não nos podíamos libertar. Então, assim, ele ajudando, ele ficou com aquilo guardado, né? Ele encarnado, mesmo fazendo todo o trabalho, rezando, fazendo tudo, ele, a gente, como o pessoal que é médium, que trabalha também com esses com reuniões mediúnicas, obsessão, tudo às vezes acontece, a pessoa não ficar, aí fica confuso, fica um pouco, né, se sentindo angustiado, e aí seriam essas vibrações que ainda estão junto com a pessoa. Agora, as observações finais como é que a gente se sente quando a gente acorda, né? Que foi um alerta que eles colocaram lá na live. Você tem que ter atenção e muito cuidado com os pensamentos antes de dormir. E foi o que o Pedro estava falando, a prece é fundamental. Então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, vai falar a hora de dormir, dá o conselho. Eleve o seu pensamento no momento em que se sente aproximar-se o sono. Solicite o conselho dos bons espíritos, a fim de que venham assisti-lo no breve intervalo que lhe é concedido. Se assim fizer, ao acordar, se sentirá fortalecido contra o mal, com mais coragem para enfrentar as adversidades. E aí eles botam um exemplo de prece para a gente ali, pequenininho, que é: minha alma vai encontrar-se por um instante com os outros espíritos, que venham os bons ajudar-lhe com seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei que ao acordar eu possa conservar uma impressão durável e benéfica desse encontro. No livro dos Espíritos, também na pergunta 402, Kardec pergunta como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono. E a resposta será: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Então a gente, né, no caso, nós só não vamos cortar o cordão, mas a gente sai e fica naquele estado ao mesmo que porque você vai voltar para o plano espiritual, né? O sono influi mais do que supondes na vossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. A pergunta é 660. Aí vai falar: a prece torna melhor o homem? E a resposta é sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Aí a 660A vai falar: mas como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? E a resposta é: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, o emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmos. A ineficácia em tais casos não é do remédio, sim da maneira por que eu aplico. Então a gente tem que orar, tem que prestar atenção, que a gente às vezes está orando com sono, e aí tem até essa, esse memezinho, tá? O Pato Donald rezando, olha lá: Senhor, abençoa o inimigo,
me livra dos meus irmãos, perdoa as minhas bênçãos, obrigado pelos meus pecados. Deus, dorme com Deus, amém. Ah, não, peraí. Então, quando você deixar para rezar, você tem que esperar. Não, então, se já está com muito sono, senta um bocadinho e faz essa oração com calma, porque senão a gente vai ficar igual aqui, aqui a historinha. Então, agora, vamos agora para os comentários. Fala, É, Sandra. Sultane, a Sandra, né? Fala, Sandra. Ah, não, eu só ia comentar sobre a prece, eu adorei aí a historinha do Pato Donald, todo confuso já dormindo. Interessante, o pessoal faz piada com tudo, né? Vale, então. Engraçado. Não, eu ia também fazer a brincadeira da comparação também com o Pato Donald, porque assim, a gente às vezes fica querendo fazer muita oração, muita coisa, muita formalidade, né? E acaba dormindo até no meio, né? Então, o Ah, melhor com é, certeza, não é? O com melhor é a gente certeza. falar rapidinho, ó, eu tô a fim de encontrar com vocês aí, meus amigos espirituais, me ajuda aí, me dá uma força aí para que eu consiga encontrar vocês aí, que eu já estou indo. E vai, né? Mas Colocar à fazendo assim. disposição, né? Você tem que É, se colocar à olha, eu quero disposição. muito trabalhar, eu quero fazer aí o que vocês acharem mais que eu tenho condições de fazer, estou à disposição, os bons espíritos e tudo mais. E vai dormir, porque a gente fica. Eu estou falando por mim, porque eu ficava pensando em orações e tal, essa mesmo do Livro dos Espíritos, tentei até decorar, mas não tem nada a ver, né? Eu acho que a gente tem que falar bem do nosso coração e se nós estamos imbuídos dessa vontade de encontrar com os bons espíritos, certamente nós iremos, né? Aí é melhor evitar essa situação do Pato Donald, porque todos nós já passamos por isso, né? Achei uma graça. Eu Denise, quer também. falar? Fazer a oração e pedir, olha, estou aqui à disposição, mas me leve e me traz. Sem, me assustar, sem que eu me assuste muito, porque às vezes você vai para determinado, você se oferece para ajudar, né? E te bota em determinados lugares que você vê assim, meu Deus, é meio assustador, mas você está ali é protegida, né? Eu tenho até uma amiga que fala assim, que ela vai ajuda, né, nas operações, aí ela fala que ajuda muito nas operações espirituais. Aí quando ela está assim, que ela já está cansada lá, ela me leva de volta, por favor, me leva de volta. E aí ela consegue voltar. E é muito interessante isso, né? E as preces são também assim, eu acho que não são longas, mas são rápidas, mas são com carinho, entendeu? Olha, estou à disposição, mas me leve e me traz. E não deixa eu me assustar, porque como meu marido é católico, muito católico, quando às vezes eu acordo agitada, suspirando alguma coisa assim, ele fala assim, o que que você está lendo? Com que você está andando? E aí eu falo assim, não, eu não estou andando com ninguém, não é nada, não. Olha o que que você está fazendo, essa espiritualidade. E porque o católico acha que tudo está errado, né? E não é assim, né? Então, essa é como é que a Carlinha falou, faz a prece com sentimento, né? Mas pode ser rapidinha, mas com sentimento. O que interessa é a intenção, né? A gente sabe que a prece é a primeira coisa que vale, é a intenção. E aí você fazendo de coração. A gente sai de. Eu tenho umas palavras que eu repito porque eu gosto de falar aquilo e eu repito porque eu mesmo que inventei. Eu já inventei oração para o meu mentor, aí eu falo para ele, um versinho, e assim, essa antes de dormir, essa de me colocar à disposição. Eu falo, enquanto que eu possa trabalhar ou estudar, enquanto meu corpo descansa. Sempre coloco assim. Então, que eu possa ir, porque eu estou disponível. Aí eu falo, olha, eu estou. Aí às vezes eu penso, eu sou uma pessoa com saúde, né? Eu tenho lucidez, então aproveita que eu tenho força, posso carregar. Eu falo assim, posso limpar vômito desencarnado, posso ficar de maqueira levando o pessoal, eu me ofereço para qualquer coisa também. E às vezes eu fico até conversando, mas é que esse negócio, você dá de coração, porque tem muita gente que nem pensa nisso também, né? Até espírita mesmo, muitos não pensam em né, à noite eu quero sair para ajudar. Ficam, sabe, sem esse
na verdade, sem esse conhecimento concretizado, né, sei lá, internalizado. E aí as pessoas não se colocam à disposição. E eles falam, é só colocar à disposição, porque eles precisam, inclusive André Luiz fala no livro dele, que são pouquíssimos do que eles podem contar, porque até ele às vezes ia lá na casa da pessoa, encarnado, para levar para o curso, tem um curso que eram 300 alunos, não esqueço disso. E eles foram buscar, e dos 5 que ele foi junto para buscar, só foram 2, porque os outros 3 não tinham condição. Um estava bêbado, estava com um monte de espíritos encarnados da parte do sexo dentro do quarto dele. Aí elas falaram para o André Luiz e para o outro, ele não vai, ele vai ficar com a gente. Então, assim, as pessoas também, e eram espíritos. Então, assim, tipo, que é aquela sintonia que você não sabe, tá lá no teu alma, né? Teu espírito, você não sabe quem. A gente não sabe quem a gente é. Na verdade, se você se esforçar, tá o tempo todo em contato, estudando, fazendo seu trabalho, né? Suas tarefas, ajudando, sempre fazendo bem, e isso você vai ter uma proteção. Ele fala aqui que nós estamos protegidos, inclusive nessas tarefas estão de longe, protegendo, né? A equipe toda. Então, assim, é muito de você. É cada um que vai ter a sua sintonia. Mas é Eu esforço. nunca visitei nenhum lugar desses daí, não, que eu me Tu lembre. nunca vai Porque, saber. mas eu já tive encontros espirituais, mas acontecem, né, em sonho lá na congregação. Ah, então, mas aí não é você dormindo de noite. Você nem sabe para onde você está Não, é indo. dormindo de noite, Ah, é tá. Você foi na dormindo de congregação, noite. entendi. Pensei que era à noite, Lá tá? na, os encontros foram lá na congregação. Ah, que bom. Isso que eu acho interessante, né? Porque É, nós estamos lá, né? Bia, em primeiro lugar, depois é, Denise, agora, falar. Bia. Então, achei interessante, né, justamente a parte, né, dois fatores, né, a parte que os espíritos estão lá na reunião se assustam, voltam bruscamente para o corpo, né, e ele até fala, né, que o corpo é uma forma de proteção, né, dá um refúgio desses momentos, e também, né, o outro fator que eu achei interessante é que até os trabalhadores, né, também ficam influenciados, né? Então, ao voltar o corpo, ainda sente angústia, né? Parece que teve um pesadelo muito ruim, né? Ainda tem as impressões, por mais, né, que façam toda a prece, né, tudo, mas ficam com a impressão ainda dentro, né? Achei bem interessante essas partes. Alguma aflição, pelo menos, fica, né? Uhum. Denise, quer Que é uma falar? coisa muito forte também, né? Que eles presenciaram, né? Foi um troço chocante, né? Fala, Denise. Uma vez eu lendo o livro da Dona Ivone, comecei a ler, parei, porque realmente, como eu te falei, achei muito pesado. E estava lendo bem pouco antes mesmo de dormir. E aí, dormindo, eu estava exatamente lá, naquele lugar onde que estava, onde a Ivone descrevia. Aí eu, no sono, no sonho mesmo, no sono, não sei se sono ou se eu estava lá, porque falo assim, olha, não estou preparada ainda para isso. Por favor, né? Me volta, eu não quero. E fazia uma oração para poder voltar, né? Voltando para o corpo. E outra coisa também, eu trabalho num centro espírita que toda vez que eu sonho com uma pessoa do centro espírita, eu falo assim, não, quem é que você está me mostrando que vai falecer agora? Porque toda vez que eu sonho com ela, tem uma pessoa que falece lá naquela congregação onde a gente trabalha. E a última vez que eu sonhei com ela, eu falava assim, mas eu conheço ele, mas não estou conseguindo identificar. E ela falava assim, então vamos sentar e rezar. E eu conhecia, caraca, aquilo era tão, sabe? Depois de 2, eu liguei para ela e falei assim, olha, eu sonhei com você de novo, mas eu não estou conseguindo identificar a pessoa com quem você estava me mostrando lá, né? Você me trazia para ver, e ele falava assim, está na hora de eu ir, está na hora de eu ir. E eu falava assim, meu Deus, mas o que é isso? Eu sabia que ela ia falecer, mas não sabia o que era, né? E aí, 2 dias depois, veio a notícia que o nosso presidente tinha falecido, entendeu? E aí que eu lembrei de quem era a pessoa do sonho, entendeu? E assim é muito estranho essas coisas quando você vai para outro lugar e volta, né? Porque é como você falou, tem vezes que você volta com tranquilidade, suave, tem vezes que você volta meio angustiado, como eu já voltei desse sonho antes de lendo o livro da Ivone, e outras vezes, quando eu sonho com ela, eu já fecho o olho e falo assim, dentro do sonho, eu não quero ver, não quero ir, não quero ver com quem você está, sabe como é que é? E aí
você sabe que vai acabar alguma coisa lá. E eu sempre volto assim, entristecida, porque eu sei que vai acontecer alguma coisa, entendeu? Luciano, Boa noite, meninas. Boa noite, Pedro, né? Que também é o único homem junto comigo. Então, vamos entender o seguinte: durante a vigília, até respondendo umas perguntas, a gente que é médio de incorporação psicofônico, depois que você tem esse contato, fica os miasmas, sim, daquele espírito durante um período muito pequeno. Uma tristeza, uma raiva, mas ela é bem controlada. E durante o sono, quando o espírito está mais liberto, e a gente tem, como assim, a Sandra falou, pô, nunca fui nesses lugares, porque a gente não lembra, Sandra, nem eu, graças a Deus, sou do teu time. Eu não quero nem saber por onde eu vou. Mas a gente sempre pede nas nossas preces que o nosso mentor espiritual nos acompanhe, porque ele é esse mediador, porque a gente não sabe a nossa natureza, essa é a grande verdade, por onde a gente vai passar. Então, nem eu sei a minha, Boa Bisca eu não fui. Se eu virei médium, pobre no Brasil, Boa Bisca eu não fui. Queria para Nova York, mas não deu. Mas aí, é, a gente entende essa natureza. A própria eu não me lembro, a Denise falou sobre a Ivone. A Ivone tem um livro dela que eu não me lembro, se me desculpe, que tem um momento que ela vai levitar e ela esquece do mentor espiritual dela, tá? Em determinado momento, a Ivone ela cai tipo num lamaçal, num lugar muito barrento. E quem vai ajudar ela era um espírito que ela não tinha muito apego, não, que era um índio, era um caboclão mesmo. E esse espírito retira ela dessa levada e ele mesmo fala para ela, porque a gente sempre tem que pensar no nosso mentor espiritual também como esse alicerce, porque todo irmão sofredor que pode chegar para a gente, o nosso mentor, ele tem que dar essa autorização, porque ele sempre vai ser o seu alicerce dentro da casa espírita. A Sandra vai ser uma futura tarefeira aí na casa espírita, ela vai ter que se lembrar disso. O seu mentor sempre vai ser o seu termômetro nesses dois mundos. E uma coisa que o Pedro falou, que é uma grande verdade, durante a noite, mais à noite, a nossa literatura e filmes que a gente pode ter contato, sim, podem mexer muito com essa psicosfera nossa. Então, você pode, de repente, não vou falar que vai para certos lugares, mas terem sonos tenebrosos. Quando você se desdobra, vamos entender que tem muitos inimigos do passado da gente nos esperando lá também. Espíritos que estão, opa, chega aí que é agora. Então você não sabe por onde você vai navegar. Então, toda vez numa prece, peça que você ou vá para um centro espírita, ou que você vá para lugares legais que você não tem esse contato. Às vezes eu esqueço também que eu sou ser humano, às vezes eu estou meio cansado desses vacilos. Mas eu sempre falo, essa psicosfera que nós temos de sentimento, lógico, com o espírito mais liberto, você tem o maior contato. Por isso que algumas vezes você pode, digamos assim, acordar mais cansado, de repente você foi muito utilizado. Por exemplo, existem médios em casas espíritas que têm maior energia, maior ectoplasma para trabalhos mais pesados, ou de cura, ou em câmara de desobsessão, e médios mais sutis, que de repente não vão ficar nessa linha de frente, eu posso falar, vão trabalhar com a educação, que é de extrema importância. Entendeu? Então, durante o sono, quer dizer, como foi dito, os médios eles voltaram para o corpo. A própria bicorporeidade, que é essa questão de estar em dois lugares, a pessoa que tem essa mediunidade que é muito rara, ela também não morre, porque já perguntaram o cara que tem bicorporeidade, o que acontece se tentarem dar um susto na pessoa que está ali concentrada? Rapidamente o espírito volta. Então, nunca o médium vai morrer. A mesma coisa acontece quando um médium de efeito físico, ele tem um ectoplasma, numa casa espírita, e tem aquele irmão. Não se é apropriado, né, botar a mão naquele irmão que está ali, porque pode causar alguns problemas no médium, não que ele vai morrer, mas rapidamente aquela energia volta para o corpo do médium. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que o nosso mentor, ele vai ser sempre o nosso guia e mediador para isso. Não se esqueça nas suas preces, se você vai para o seu anjo da guarda, para quem você quiser, botar que esse irmão protetor, quem seja que ele for, não interessa, ele seja o seu mediador durante o sono. Lógico que, de vez em quando, a gente vai ver um filme de terror, vai ver aquela novela que tem o barraco lá da tia Maria, não sei quem. Acontece, e ninguém aqui é santo, né? Mas é isso aí, cara. A prece sempre vai ser um remédio. Entendeu, gente? Tenha uma boa noite todo mundo. Um grande beijo. é isso aí, Luciano. A Denise fala, nós estamos com 8 minutinhos para fechar. Ah, tá, desculpa. É porque às vezes, quando você está no sonho mesmo, às vezes você fala, acontece de eu escutar assim, calma, você só está sonhando.
tá? Bom. Calma, porque você só está sonhando. E aí eu consigo ficar mais calma, mas acontece que, às vezes, para onde te leva não é tão bonito, não é tão colorido, né? As coisas não são tão coloridas, até para ajudar. E muitas vezes, de contar, eu acho que eu já contei o caso aqui, que a minha irmã, uma vez, falando com a pessoa assim: olha, tá na sua hora, você tem que ir, já passou o tempo, não sei o quê, sabe? Ela tinha se oferecido no centro para fazer isso, e ela foi, né? Quando ela voltou, não voltou muito bem, sabe? Ficou tranquila, mas dormiu. No dia seguinte, ela foi no enterro da pessoa que ela viu lá no sonho dela, entendeu? Quando ela entrou lá, ela nem conhecia aquela pessoa, foi para no enterro porque o genro dela não podia ir, que estava fora do Rio, e ela foi. Quando chegou lá, quem era a pessoa que estava no caixão? A pessoa que ela tinha falado da noite anterior, que tinha falecido na madrugada, né? Que ela falava assim: olha, tá na sua hora, pensa bem, já passou o tempo, não sei o quê. Entendeu que ela estava convencendo. Então, essas coisas, às vezes, um pouco assusta a gente, né? Eu acho que assusta, me assusta, Mas entendeu? isso é para vocês que são médios ostensivos, né? Na verdade, tem essa aptidão aí, que é meio que uma premonição, você está lembrando. Eu, por exemplo, não lembro de nada, de nenhum desse sonho algum que eu fale, eu estava no plano espiritual. Não lembro. Não consigo sonhar com ninguém que morreu da família, que eu não sonhei com fulano. Muito raramente. Olha, se eu sonhei duas, três vezes na vida com pessoas que eu tenho, assim, que, né, que eu não sei, eu não acho nem que é sonho espiritual, que você define, né? Tem os sonhos da sua memória de lembrança. Tem vários tipos de sonho, a gente não vai entrar Não, nesse mas detalhe. isso, Mas isso é muito relativo, porque olha só, quando meu avô relativo. faleceu, o meu avô de parte de pai faleceu, eu não estava falando com ele, eu tinha brigado com ele. E depois de uns anos, uns 2, 3 anos dele ter falecido, eu sonhei com ele, eu falei assim, e eu amava esse meu avô, tá? Eu briguei com ele por causa da minha irmã, mas eu amava esse meu avô, amava de paixão. E aí, quando eu encontrei ele no sonho, que eu não fui nem no enterro, porque eu não sou hipócrita, não estava falando com ele, o que eu ia fazer no enterro dele, né? E aí, sabe, quando eu encontrei ele em sonho, eu falei assim: vô, que saudade, sabe? Eu gosto Pois tanto é, de você, Denise, eu estou te falando, sabe? você Desculpa. lembra. A maioria das Pois é, pessoas não lembra dos sonhos. A mas maioria das aí, pessoas que eu conheço. Então você mas está aí a gente lembrando. lembra, e às vezes assusta um pouco, porque ele me abraçou e É, falou assim: eu nunca briguei com você, você é que brigou comigo, então. entendeu? Eu vou ser sempre seu avô, entendeu? E Porque aí, você tem essa você. faculdade de lembrar, de encontrar, faculdade não, essa aptidão, porque, então, essa faculdade mediúnica, quanto mais ostensivo, mais a pessoa vai ter esses lances, essas lembranças, esses insights, né? E isso aí é de cada um, mas a grande maioria das pessoas não lembra e todo mundo sai do corpo e vai para algum lugar. Isso aí não existe quem não faça. Raramente a pessoa fica, como eles relatam, vocês vão ver alguns livros, vai relatar que tanto o André Luiz chega e o espírito estava dormindo e o outro está aqui em cima. O corpo está dormindo e o espírito está em cima, dormindo. Separado, mas está solto, e aí ele chama, fulano, vamos embora, já está na hora. Então aí a pessoa vai, desperta, aí sai, vai. Então sempre todo mundo sai. A gente, a grande maioria não lembra para onde vai, não lembra se vai trabalhar, se vai para Gandaia, se vai lá para esses lugares para poder desce, vai com o seu obsessor, porque quando a gente tem o nosso obsessor de estimação, ele leva a gente. Então, assim, é relativo, só que a gente tem que deixar claro aqui, lembrar de antes de dormir, daqui a pouco nós estamos indo lá, né, para nossa caminha, lembrar de fazer a nossa oração sempre, de se colocar à disposição, de não ficar vendo coisas que já levam a gente para aquele local da imaginação, porque dali para você dar para outro ladinho é um pulo. Lembrar sempre da oração, não é só na hora de dormir, né? A gente sabe. E o mentor está com a gente, mas para ele ficar mais chegado, mais assim, ativo conosco, a gente vai fazer, né? Não precisa ser lá a nossa canastra uma saudação da casa lá no Francisco de Paula, mas é você fazer a canalização para uma prece, para você justamente se conectar. Conectou com o seu mentor, com o seu anjo da guarda, que você quiser chamar, você já está se sentindo melhor, vai se sentir mais calma. Igual falando no sonho para a Denise. Calma, que você está aqui, nós estamos contigo. Mas é isso aí, gente. A gente tem que colocar em prática. O capítulo trouxe para a gente esses da alerta. Alerta da oração, alerta de ficar bem que está pensando antes de dormir, né?
ver e vigiar, né? Porque todo mundo tem sua chaga interna aí que a gente não conhece e de um momento para o outro a gente pode parar num canto. Agora, às vezes está indo lá para ver, tá vendo? O que é aquilo ali? Viu? Não faz coisa errada, não. Tipo, para mostrar, para aprender, não é só para poder a pessoa sair correndo, voltar para o corpo correndo, porque está com medo daquilo lá. Faltam 2 minutinhos, tem mais alguma coisa para falar? Quem não falou? Eliane está com o áudio aberto, não quer perguntar nada, não? Ih, cara, nem vi que eu estava com o áudio aberto. Ah, pensei que você estava querendo falar. Não, 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 mas nesse finalzinho, eu estava assim nas minhas reflexões que ontem eu acordei muito mal. Mal, não, não passando mal de enjoo, de nada físico, mas uma perturbação na cabeça que nunca me aconteceu. Eu estou tentando lidar com essa aula de hoje, né? Com esse É, estudo de hoje, porque eu estou lembrada que eu só agradeci um dia. Eu não fiz nenhum pedido, né, de entrar numa, de proteger, de ajudar no sono. Nessa noite especificamente eu não fiz isso. E está muito interessante porque eu estou tentando ligar uma coisa com a outra. Eu só fui melhorar no meio do dia, depois do meu trabalho, enfim. Mas, assim, é um depoimento que eu fiquei na reflexão. quem sabe? Você foi em algum lugar, trabalhou lá naquele. Voltou igual o Miranda falou. Miranda, quando foi ali que Foi chegou e. muito perturbador. Muito Exatamente, ficam aflita, né? Com angústia no peito, que não sabe por quê, né? A pessoa não sabe. Então, perturbador. gente, olha, vamos fechando então o capítulo. Cadê a dona Carla? Faz a oração final. Ela tá aqui. E a gente Vamos lá. terminou mais uma etapa. Agora eles estão voltando. O Guilherme tá junto, hein? Lembrar que o Guilherme ele já tá na sintonia de não fazer mais o mal. E ele tá lá junto com eles. Vamos ver que a história ainda tem muito caminho pela frente e muita história pela frente. Carlinha, vamos lá, faz nossa oração para terminar. Vamos lá. Agradecemos por todos os benefícios recebidos na noite de hoje, todo o conhecimento. É sempre importante para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Que Jesus e os bons espíritos continuem nos inspirando para que nós possamos compreender esses ensinamentos, essas lições, e que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E como a gente falou Graças a muito aqui, Deus. lembrar que o conhecimento do Espiritismo ele é a nossa terapêutica e higieniza a nossa mente, assim, nos movimenta para o trabalho reto, atitudes corretas e para o exercício do amor e da caridade, fazendo solidariedade, fraternidade, confiança em Deus, pronto. Nós já estamos com a medicação toda aí. Só lembrar de botar isso aí em movimento. Beijo. Prática, né? Em prática. Fiquem com Até Deus, semana que tá? vem. Um Boa beijo, noite. gente. Até Boa semana noite. que vem, se Deus quiser. Boa noite Beijo, a boa noite a todos. Até todos. semana que Boa noite. vem. Até Uma boa semana que noite a vem. todos. Boa Boa noite. noite.